Bom dia, professora Renata. Nós estamos aqui para fazer a apresentação do nosso trabalho e eu vou estar apresentando o nosso grupo. Sara, Fátima, Zenaide e Soraya. O nosso trabalho vai ser para o ensino fundamental 1 sobre alfabetização. E a execução do nosso trabalho não contará com a participação de nenhum outro educador, a não ser o próprio professor em sala de aula. A execução dessa aula seria, o exemplo aqui foi na sexta-feira das semanas letivas, com uma carga horária de mais ou menos 80 horas. O tema escolhido pelo nosso grupo foi o reconto de histórias conhecidas, hábito de leitura e produção de texto. Vou passar para a colega Soraya. Conteúdo. A alfabetização é um processo inicial da leitura e da escrita, onde a criança adquire o hábito da leitura e habilidades básicas para produzir textos. E, simultaneamente, é trabalhado o letramento, que é um processo que leva à compreensão da leitura, da escrita, em um contexto social. A justificativa. A escola é responsável pela aquisição de conhecimento através da prática da alfabetização e letramento. Desse ponto de vista, os processos de ensinar e de aprender a leitura e a escrita na fase inicial da escolarização de crianças que apresentam como momento de passagem para o mundo, levando o indivíduo a refletir, questionar, descobrir, criticar e participar, desenvolvendo assim novas formas de interagir com o seu ambiente social. Então, essas intervenções pedagógicas darão oportunidade para que a criança construa sua aprendizagem, desenvolvendo toda a criticidade e criatividade. Objetivo geral é incutir nos alunos o gosto pela leitura e desenvolver as habilidades de escrita, aplicando atividades lúdicas que potencializa a felicidade, a criatividade e a imaginação infantil, contribuindo para o aperfeiçoamento da leitura e da escrita. Objetivos específicos: desenvolver a criticidade e criatividade, desenvolver a oralidade, demonstrar interesse pela leitura, criar sua própria escrita. Então, qual que vai ser a metodologia que nós vamos utilizar? Nesta proposta de trabalho, nós faremos o uso de uma metodologia que utilizará histórias já conhecidas pelos alunos, fazendo que eles recontem essas histórias em forma de produção de textos orais, com base na linguagem escrita, com o intuito de desenvolver toda a criticidade e a criatividade dos alunos. Qual será a atividade de sensibilização? O foco do nosso projeto deve ser a produção de reescritas com a recuperação dos principais acontecimentos da narrativa. Levando isso em conta, análise os textos desenvolvidos pela turma em relação à presença de elementos da linguagem escrita. Atividades previstas para o desenvolvimento do tema: ouvindo história, leitura deleite, consciência fonológica, a leitura, a interatividade e a criticidade. Quais serão os recursos que nós vamos utilizar? O livro do Chapeuzinho Vermelho, folha sulfite para rascunho da história recontada e computador com impressora. E o desenvolvimento da atividade, nós pensamos fazer da seguinte maneira. Como a colega Sara já disse, o livro escolhido é o livro Chapeuzinho Vermelho, que é um clássico dos infantis, conhecidos por todos, né? Então, a primeira parte do nosso desenvolvimento. Nós vamos ler para os alunos o livro Chapeuzinho Vermelho e avisar que esse texto será recontado pelo grupo e ditado para o professor. Proponha que o material faça parte de um livro e diga que todos vão ganhar um exemplar no final. A segunda parte do desenvolvimento. Relembre oralmente o conto Chapeuzinho Vermelho
e inicie a atividade de produção do texto coletivo pelos alunos. Registre com exatidão os acontecimentos ditados pela garotada e, em alguns momentos, ajude a recuperar a história, para eles não se perderem, né? Com base em alguma passagem da narrativa, como por exemplo, qual o caminho feito pelo lobo para chegar à casa da vovó antes que a Chapeuzinho Vermelho? Releia aos poucos os trechos ditados. Então, à medida que os alunos forem ditando, o professor vai fazendo ali um leve rascunho e de vez em quando ele dá uma pausa, relê o que já foi ditado pelos alunos, até mesmo para eles não se perderem em que ponto está a história que eles estão recontando a maneira deles, né? Ofereça alternativas para que possam aproximá-los do enredo da história. A terceira parte. Releia o texto produzido pelos estudantes. Diga a eles que terá de ficar muito bem escrito, assim como no livro, pois será compartilhado com outras pessoas e todos precisam compreendê-los. Interrogue-os sobre a adequação da narrativa com base nos elementos da linguagem que se usa para escrever. Então, à medida que vai se falando, cada um vai dando a sua opinião, o professor vai trabalhando várias áreas nessa mesma aula, entendeu? Por exemplo, se o texto produzido contiver muitas marcas de oralidade, como aí, né, então, ou repetição excessiva de palavras, o professor trabalha em cima disso, né? Retoma o conto que serviu de referência, questionando se é assim que está registrado, para os alunos irem aperfeiçoando a sua escrita, a sua própria produção. A quarta parte. Assim que o texto ficar pronto, apresente o texto produzido aos alunos, né? A quinta parte do desenvolvimento. Discuta com os alunos as ilustrações que serão feitas para a história e digite o texto, deixando espaços para inseri-las. Garanta uma cópia para cada estudante. Solicite ou faça marcações coloridas em algumas palavras ou frases que se repetem no texto e sejam significativas para os alunos. Então, como que é para isso ser feito? À medida que os alunos dão a sugestão, cada um vai fazendo a sua parte, o professor vai anotando e depois o professor vai reler o que os alunos falaram, né? E dessa releitura, o professor vai digitar o texto que foi falado pelos alunos e desse texto eles vão inserir algumas figuras, porque a intenção é fazer um novo livro com a participação dos alunos, né? E depois que todos fizerem isso, a professora vai ler para os alunos, verificar com eles se era isso mesmo que eles queriam, e depois vai imprimir um exemplar para cada um dos alunos. Então, eu acho que é uma história interessante e esse trabalho eu acho que deve ser feito pautando justamente na ideia das crianças, fazendo com que eles mostrem a sua criatividade, a sua criticidade, entendeu? E a partir disso eles vão ter mais facilidades para poder fazer novas produções de texto. Então, partindo de um texto já conhecido como Chapeuzinho Vermelho ou vários outros que nós podemos usar no decorrer do semestre, eu acho que é muito interessante, vai ajudar bastante a criança. O monitoramento e avaliação, ela será feita da seguinte forma, né? Observação da criança, se ela está interessada pelas atividades propostas, pela história, o enriquecimento do vocabulário, que é também o objetivo desse trabalho, o prazer pela leitura, ampliação do vocabulário, do uso de frases mais completas, né? Os alunos serão avaliados a partir do seu envolvimento nas atividades propostas e a avaliação se dará por meio da observação e registro, cujos critérios avaliativos considerarão a participação, a interatividade, o interesse, o nível de aprendizagem adquirida. A leitura, ela contribui não só no processo da alfabetização, mas ela é uma forma de inserção do aluno ao mundo letrado. A partir do momento em que ele lê, que ele interpreta,
que ele compreende, ele está sendo inserido no mundo letrado. E o cronograma? O período de realização será de um dia da semana, né, com duração de 2 horas, durante o período letivo. E cada dia uma história conhecida. E a carga horária, 80 horas. Aí nós temos aqui alguns outros exemplos que a gente pode estar utilizando, né? Trabalhando a Bela Adormecida, Pinóquio, Branca de Neve, A Bela e a Fera, Cinderela, Rapunzel e a Pequena Sereia. São algumas sugestões, né? Que da mesma forma que nós utilizamos a história do Chapeuzinho Vermelho, nós podemos utilizar vários outros contos infantis, que são histórias já conhecidas pelos alunos, onde eles vão trabalhar toda a criticidade e criatividade, desenvolvendo uma nova história em cima de uma história já conhecida. Então é isso, é esse o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Acho ótimo, gente.